Fala galera boa, Tio Wood na área. Para quem não me conhece, meu nome é Marcos, eu sou formado em turismo e trabalho com recreação já fazem 15 anos, mas que eu considero fazem 13 anos. Por quê? Quando eu conheci a recreação, eu trabalhava em um buffet e faltou recreador para brincar ali com as crianças. E remaneja daqui, remaneja dali, precisavam de alguém para suprir aquela necessidade e eu me candidatei. Sempre fui uma criança que gostava de brincar na rua, enfim, fiz ali o trabalho, mas sem saber como que era, por que que eu estava fazendo aquilo, enfim, e gostei daquilo, né? Anos depois eu entrei na faculdade de turismo justamente por causa da recreação, tá bom? Olha que legal. Então, eu fiz a faculdade, conheci a parte de hotel e para onde eu fui e me apaixonei, né, com a recreação na parte hoteleira. Então, desses 13 anos, 9 eu trabalho em hotel com todas as faixas etárias, mas de coração me considero 9 até 13 anos, que são as crianças um pouquinho mais velhas ali, tá bom? Hoje eu trago para vocês duas histórias dessas. E através dessas experiências, dessas histórias que eu vou contar, eu trago para vocês a importância do lúdico no processo de formação das crianças, que eu consegui ver ali na prática, né? Algo que sempre foi teórico, algo que sempre falava a importância do lúdico, a importância do lúdico. E através dessas duas histórias que eu quero compartilhar com vocês hoje, para vocês entenderem o que eu passei, né? Que foi algo assim muito incrível. Bom, vamos lá. A primeira história que eu trago para vocês, eu trabalhei em um hotel de interior, isso há muitos anos atrás, né? Trabalhei nesse hotel e existia uma recepção festiva onde os recreadores, para quem não sabe o que é a recepção festiva de hotel, os recreadores eles se fantasiam ou colocam algum tipo de acessório e ficam na recepção esperando os hóspedes chegarem. Então, nessa época era um feriado, né? Primeiro dia de feriado. E nós chegamos, colocamos as nossas fantasias, né? E ficamos ali na frente da recepção esperando os hóspedes chegarem. Conforme os hóspedes iam chegando, as crianças iam ficando com a gente e a gente já fazia algumas brincadeiras ali na frente da recepção mesmo. Era um espaço ali, para vocês terem uma noção, né, de espaço, metade de uma quadra de salão, que era o espaço que a gente tinha ali disponível para estar com as crianças nesse momento. E começou a chegar a criança, nós não podíamos fazer nenhuma atividade muito elaborada, né, porque o nosso objetivo ali era recepcionar os hóspedes, mas ao mesmo tempo tínhamos que dar atenção ali para as crianças que já foram ficando com a gente, né? Os pais faziam um check-in na recepção, as crianças ficavam com a gente, os pais até iam para os quartos já e as crianças permaneciam com a gente ali, porque já pegamos uma afinidade com elas, né? E começamos a brincar de pega-pega ali com as crianças, né? Enquanto esperávamos dar o nosso horário da recepção festiva, a próxima atividade seria o jantar, né? Já com as crianças. E tava todo mundo muito empolgado com o pega-pega, que já tava durando ali cerca de quase meia hora, né? Devia ter em torno de 12 a 15 crianças brincando com a gente ali naquele momento. E algo muito legal aconteceu, né? Estávamos brincando, o tio Uji aqui já estava já esgotado de tanto correr, porque o espaço era relativamente pequeno, né? E muito tempo sem parar ali, correndo, brincando, se divertindo junto com as crianças. E nesse dia, eu vou até pegar aqui para vocês, eu tava com essa máscara aqui, a máscara do Homem de Ferro, né? Para quem me conhece aí, para quem não me conhece, agora eu sou o louco do Homem de Ferro. E eu estava com a minha máscara do Homem de Ferro, só que ela estava em cima da minha cabeça, né? Dessa forma aqui, né? Eu estava sem o chapéu, eu estava com a máscara. Vou até tirar aqui para vocês. Eu estava com a máscara, né? Aqui em cima da minha cabeça, dessa forma, né? E brincando, correndo, se divertindo, e a máscara estava aqui dessa forma. Em determinado momento, o pegador estava vindo em minha direção. Era uma criança, ela deveria ter em torno ali dos seus 8 anos. Vindo correndo em minha direção, desesperado, e eu já não tinha mais força para correr. E na hora me veio um estralo, né? Me veio algo na cabeça, né? Eu tava com a máscara aqui em cima, e o que eu fiz? Eu abaixei essa máscara, coloquei ela, né, no meu rosto, em frente do meu rosto. Coloquei as duas mãos para baixo e falei, estou voando. Falei essa frase, né? Estou voando. E fechei os olhos já esperando o encontrão da criança, né? Porque ela era a criança era a pegadora, né? Então eu fechei o olho, coloquei a mão para baixo e falei, estou voando. E fechei o olho já esperando aquele encontrão. Passou ali alguns segundos, né? Eu não senti ninguém encostando em mim.
Aí eu abri o olho, aquele, né? Dei aquela abridinha de olho assim, ó. Só um olho. E por incrível que pareça, a criança não tinha me pegado. Ela não me pegou. Ela me contornou. E quando eu olho, eu vi ela correndo atrás de outra pessoa. E eu falei, interessante, né? Interessante isso. Por quê? Ela, naquele momento, pelo menos, ela acreditou que eu tinha voado, porque eu tinha baixado a minha máscara do Homem de Ferro e por um minuto, por um segundo, passou pela cabeça dela que eu era o Homem de Ferro naquele momento e que eu tinha voado. E passou. Ninguém viu isso, né? As crianças, todas as outras estavam correndo, os outros recreadores também estavam correndo, porque a atividade estava ali realmente envolvendo todo mundo. E continuei a brincadeira normalmente, né? Subi a máscara e continuei o pega-pega normal. Só que aquilo ficou na minha cabeça. Aquela criança, por um milésimo de segundo que seja, ela acreditou que eu não estava mais ali, né? E eu continuei a brincadeira normalmente. Em determinado momento, um pouquinho mais para frente, um outro pegador, né? Porque era muito rotativo, veio em minha direção novamente. E o que eu fiz? A mesma coisa. Abaixei minha máscara, falei, estou voando. Só que dessa vez eu fiquei de olho aberto para ver o que aconteceria naquele momento. Então eu abaixei minha máscara, coloquei estou voando e por incrível que pareça, outra criança me contornou, passou direto por mim. E nisso as outras pessoas viram o que aconteceu, né? Ninguém questionou, que foi outro ponto legal sobre o lúdico. Ninguém questionou, nem recreador, nem outras crianças, ninguém questionou o fato do pegador ter passado por mim e não encostado em mim. E o jogo continuou. Eu subi minha máscara, continuamos brincando. Nisso já estava em torno de 45, 50 minutos de atividade, galera. A mesma atividade. O mais legal vem agora. Eu estava do lado de uma criança de 6 anos, era uma menininha. E a gente estava conversando ali no meio da atividade, né? O pegador estava lá do outro lado, a gente estava conversando ali sobre a atividade, não lembro exatamente qual era o assunto, quando nos deparamos com o pegador vindo em nossa direção. Essa menininha, galera, ela segurou na minha mão com uma força, olhou no fundo do meu olho, me balançou, me chacoalhava e falando assim, voa, 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 voa. E eu olhei assim para ela com uma expressão de, uau, que incrível essa atividade. Tudo isso em frações de segundos, tá? E eu olhei e o pegador tava vindo, o pegador tava vindo. O que eu fiz? Eu abaixei a minha máscara do Homem de Ferro novamente, segurei na mão dela e falei, estou voando. E adivinhem o que aconteceu. O pegador, ele passou por mim e por essa menina. Ou seja, ele, além dele perceber que eu era o Homem de Ferro naquele momento, ele entendeu que a menininha que estava ao meu lado também estava voando, porque eu segurei na mão dela e automaticamente ele não poderia pegar. E sabe o que é o mais incrível dessa história, galera? Nada foi combinado. Nada foi combinado. Não era uma regra de falar, olha, nós somos herói, quem tiver, né, voando invisível ou qualquer outra coisa não pode pegar. Não, em nenhum momento falamos isso. Surgiu ali de um, entre aspas, né, de um desespero meu, que eu estava cansado, morto já de tanto correr, e coloquei a mão e falei, estou voando. E foi muito bem aceito pela galera. Mas se vocês pudessem ver a expressão dessa menininha de desespero e tipo, me salva, foi assim pra mim sensacional. E ali eu comecei a ver a importância do lúdico, independente da idade. Por quê? Os pegadores, né, normalmente tinham ali entre 8, 9, 10 anos. Essa menininha já tinha 6 anos e todo mundo tava na mesma vibe do lúdico. É óbvio que depois, né, disso começou a virar, entre aspas, várzea, que a gente fala, né? Porque aí um era o Homem de Ferro, o outro era o Homem-Aranha, o outro era o Hulk, o outro era a Mulher Invisível, o outro tinha a capa da invisibilidade, e aí meio que foi perdendo a essência ali. Mas essa atividade, galera, ela durou 1h20. Um simples pega-pega. Tanto é que depois falaram, a Tio Woody criou o pega-pega herói. Eu não sei se já existe, se não existe, mas naquele momento ali ficou meio que denominado, né, o pega-pega herói criado pelo Tio Woody ali, sem intenção alguma. E isso foi pra mim, assim, sensacional, porque o lúdico tá presente, as pessoas ali, elas acreditaram que realmente naquele momento eu era o Homem de Ferro porque eu tinha a máscara do Homem de Ferro. E outras pessoas depois começaram, eu sou o Homem-Aranha, e fazia, né, como se estivesse escalando os prédios com as teias. E as crianças respeitavam isso.
E o mais legal que eu quero que vocês reflitam, essa menininha que me chacoalhou desesperadamente, ela poderia ter qualquer poder, qualquer coisa que ela falasse seria aceita na atividade, porque já estava sendo aceito. Só que ela me associou, ela pensou, bom, eu estou do lado do cara que voa, tio, me salva. Foi isso que ela pensou, ela não pensou em ter um superpoder, ela não pensou em voar também, era só ela falar, vou voar, sou uma borboleta, sou qualquer coisa que voe. Mas não, ela associou o tio que estava do lado com o Homem de Ferro e sabia que voava. Então ela pediu ajuda e isso foi incrível e foi sensacional. Então, já fazendo um parêntese para você que é recreador, que está iniciando ou que já é antigo, sempre pense no lúdico, galera. Sempre pensa em como passar isso para as crianças, em como tornar a atividade incrível. Eu já conversei com diversos recreadores, muitos novos e até mesmo os antigos, de falar, minha atividade dura 30, 40, 20 minutos. Então, galera, trabalha o lúdico. Dá para fazer uma atividade durar sem ser cansativo. É óbvio que quando chegou no ápice dela, né? Quando todo mundo já era herói, que já estava o que nós fizemos? Já deu o horário, né, da nossa recepção festiva, a atividade acabou e eles falaram desse pega-pega o feriado inteiro. Tanto que tivemos que repetir ele em um momento do feriado, porque as crianças estavam pedindo muito, porque foi realmente muito divertido. Tá bom? Então, essa é a primeira história que eu quero contar para vocês. Espero que tenham gostado dessa história e que comecem a refletir sobre o lúdico, a importância dele no crescimento da criança, desde a criança de 3 anos ou até mesmo menos, até o adulto, até a melhor idade, tá bom? Para trabalhar de uma forma legal o lúdico dentro da faixa etária que você está atuando, tá bom? Essa foi a primeira história. Agora eu vou contar a segunda história para vocês. A segunda história, ela aconteceu num hotel do litoral, que eu também trabalhei. Já deixando uma dica para vocês, horário de piquenique para quem faz festa infantil e refeições para quem faz hotel ou condomínio, caso tenha refeições, são os melhores horários para você conhecer a galera que você está trabalhando. Ou seja, trocar ideia, né? Conversar o que a pessoa gosta, o que ela não gosta, perguntar da escola, que ano que tá. Enfim, dá para você entrar num universo enorme para você conhecer as crianças que estão atuando com você, ou até mesmo os adultos, tá bom? É a hora ali de fazer a interação e integração com a galera. E para quem conhece comigo sabe, eu sempre pergunto pra galera a pergunta que eu vou fazer com vocês, a pergunta que eu pergunto, né? A pergunta é a seguinte, se você que tá me assistindo tivesse um superpoder, qual superpoder seria? Quero que vocês escrevam aí, interajam aí com a gente. Qual que é o superpoder que você teria? E o porquê desse superpoder, né? E eu sempre faço essas perguntas para os hóspedes, para os monitores, para as crianças, enfim, para todo mundo. E nesse dia não foi diferente. Estávamos almoçando, né, naquele mesão que nós chamamos, que é onde fica todas as crianças. Deveriam ter em torno ali de 10 crianças, mais eu e mais 2 monitores que estavam nessa mesa. Estávamos conversando e eu fiz essa pergunta. Um falou, eu gostaria de voar por conta disso e disso. Eu gostaria de ler mentes. Aliás, muita gente gostaria de ler mente. E começou, né, cada um falar de uma coisa. Na minha frente tinha uma criança, do lado dessa criança tinha outra criança e do lado tinha o tio, né, que estava acompanhando ali o almoço. E eu perguntei para essa criança, se você tivesse um superpoder, qual superpoder seria? E ele estava comendo, era um menino e ele tinha em torno ali dos seus 8 para 9 anos. Ele estava comendo e ele me respondeu, parar o tempo. Eu olhei para as pessoas que estavam à minha volta, porque nesse momento, nessa integração que eu faço, todo mundo escuta o poder de todo mundo, né? Para também conhecer ali as crianças que estão brincando entre elas ali, é sensacional. Então todo mundo presta atenção quando um amigo está falando. E todo mundo ouviu o que ele falou, né? E eu olhei assim, meio para todo mundo, olhei para o tio, né? E voltei o olhar para essa criança que gostaria de parar o tempo. E ela continuou comendo. Eu também estava comendo, estava todo mundo comendo. E eu perguntei novamente para ela o porquê você gostaria de parar o tempo. Ela deu a explicação dela ali, o porquê que ela gostaria de parar o tempo. E eu achei interessante isso, porque de todas as perguntas que eu faço para muita gente, eu nunca tinha escutado parar o tempo. Eu já tinha escutado controlar o tempo, mas o parar o tempo foi a primeira vez. E eu achei incrível. E eu perguntei para esse menino, ok, parar o tempo, mas como você faria para parar o tempo?
E ele comendo. Ele falou, eu estralaria os meus dedos. Eu falei, que legal, mas como você faria para parar o tempo? Mostra para mim que jeito que você faria. Galera, nesse momento, eu tava comendo, né? Eu tinha acabado de colocar a comida no garfo e fiz essa pergunta para ele. Nesse momento, eu tava caminhando com o garfo até a minha boca e ele fez o movimento que ele gostaria de parar o tempo. Ele simplesmente estralou os dedos. Nesse momento, mais uma vez, como na primeira história, não foi nada combinado. Mais uma vez mostrando para vocês o poder da sintonia ali com a galera, né? Principalmente com os recreadores que estavam ali no mesão comigo. Quando ele estralou os dedos, eu simplesmente parei o ato que eu ia fazer, que era comer. Então eu tava com o meu garfo, quando eu ia colocar na boca, ele estralou o dedo, eu parei. Nisso que eu parei, o recreador que estava na minha frente parou o que ele estava fazendo, a criança que estava no meio reparou e também parou. Quando eu percebi, a mesa inteira tinha parado, menos o menino que tinha falado que queria estralar os dedos. O nome dele era Gabriel. Menos o Gabriel. O Gabriel, ele não parou, né? Mesmo porque ele estava com o olhar baixo, porque ele estava concentrado na comida. Então, no primeiro instante, ele não percebeu o que tinha acontecido. Segundos depois, sabe quando você dá aquele olhar assim, né? Você tá olhando para baixo e você faz assim, né? Dá um sorrisinho de sem graça e volta o olhar pro que você tá fazendo. Foi exatamente isso que o Gabriel fez. No primeiro momento, ele me olhou porque eu tava na frente dele, deu aquele sorrisinho e voltou, né? O pensamento do Gabriel naquele momento. Que tio besta. Meu Deus do céu, que tio besta. Ele acha que eu vou cair nessa. Eu tenho certeza que foi isso que passou na cabeça de Gabriel naquele momento. Só que eu persisti, eu continuei parado, nem piscava, olhava para ele, né? Estátua, literalmente estátua. Gabriel voltou a olhar para baixo e segundos depois ele retornou o olhar para mim. No que ele retornou o olhar para mim, sabe quando você tem a visão periférica do que está acontecendo? Gabriel percebeu que algo tinha acontecido, porque Gabriel olhou para os lados e ele viu que a mesa inteira tinha parado. E como eu estava olhando para ele, né, a minha estátua foi literalmente olhando para ele, eu percebi a expressão de Gabriel, que nesse minuto não era mais de, ai, nossa, que tio besta. Na cabeça do Gabriel, eu tenho certeza que estava assim, meu Deus, o que eu fiz? Foi essa a expressão que estava no rosto dele, porque ele olhava para as pessoas e ele começou a ficar desesperado, porque ele deve ter pensado, meu Deus, eu fiz arte aqui, o que aconteceu que está todo mundo parado? Porque ele olhava de um lado para o outro, ele até esqueceu a comida. E eu, na minha cabeça, pensava assim, Gabriel, por favor, estrale os dedos de novo, para todo mundo voltar ao normal, né? Esse foi o meu pensamento. É óbvio que eu não ia ficar parado ali para sempre, mas eu esperei para ver se Gabriel ia ter esse feeling, né, de entender o que tinha acontecido. E galera, acreditem se quiserem, Gabriel percebeu o que tinha feito e tornou aquilo como verdade, né? O lúdico dele, a imaginação dele fez assim que nem aquele meme, né? Ele deve ter pensado, meu Deus, eu tenho um superpoder. Porque depois de ele ter olhado para um lado, olhado para o outro, percebido o que ele fez, ele olhou para a mão dele, eu nunca vou esquecer dessa cena. Ele olhou para a mão dele e ele simplesmente estralou os dedos novamente. Quando ele estralou os dedos novamente, eu continuei o que eu ia fazer. E aí que vem a grande sacada, galera. Qual que era o grande superpoder que o Gabriel queria ter? Não era parar o tempo? Aí que vem a sacada. Como ele parou o tempo, né? Ele fez o primeiro estralo, parou o tempo. Quando ele deu o segundo estralo e o tempo voltou, eu continuei fazendo o que eu ia fazer. Ou seja, eu ia comer e eu continuei comendo. E Gabriel ficou um tempo ali sem entender nada. E o mais legal, se é que pode ficar melhor, vem agora. Por quê? Eu tinha acabado de fazer a pergunta para ele. Como que ele faria? Quando ele estralou o dedo, ele parou o tempo. Então, para mim, é como se ele não tivesse respondido a pergunta. Então, eu mastiguei, né? Eu coloquei o meu garfo, comi minha comida e voltei a olhar pro Gabriel e perguntei: e aí, Gabriel, como que você faria para parar o tempo? Nesse momento, Gabriel me olhou, estralado os olhos, assim, ó, do tipo: meu Deus, o que tá acontecendo? E ali ele ficou: como
como assim, tio? Eu já fiz. Eu falei, não, eu te perguntei agora, né? Como que você faria? E as crianças entraram nessa vibe, porque as crianças falavam, Gabriel, como que você vai fazer? E Gabriel ficou ali desesperado, né? Pensando, meu Deus, ou eu tô doido, ou isso realmente aconteceu, ou em nenhum momento ele pensou que estávamos sacaneando ele. Por quê? Porque foi todo mundo que parou e não foi nada combinado. Se tivesse sido só o tio Woody que tivesse parado, talvez seria legal para ele, com certeza, a experiência, né, de ter parado uma pessoa. Mas quando uma mesa inteira parou, foi incrível para Gabriel, né? É óbvio que depois, né, ele ficava assim para mim, né? Ele ficava toda hora para ver se realmente aconteceria. Aí é óbvio, né, que aí na minha cabeça fala, não, Gabriel, agora o tio já tô tranquilo, né? Brincava com ele, porque senão iria ficar a toda hora, a todo momento e já teria perdido o encanto. Por quê? O encanto foi naquele momento. O Gabriel, ele sentiu aquela energia naquele momento. E tudo isso, galera, 1 minuto pode parecer pouco. 1 minuto pode parecer pouco, mas na verdade 1 minuto é muito tempo. Essa situação toda não deve ter durado mais do que 2 minutos. Eu fiquei quase 1 minuto parado com o garfo aqui e o mais legal, todo mundo parado também, para ver se Gabriel ia ter o feeling de estralar os dedos novamente para tudo voltar ao normal. Mas Woody, se ele não estralasse os dedos? Óbvio que nós estaríamos, né, voltaríamos ali, né, e entenderíamos que não deu certo a experiência, né? A experiência que eu quis proporcionar pro Gabriel não deu certo, mas foi incrível ter dado certo, foi sensacional. Eu tenho certeza que o Gabriel lembra disso até hoje e já faz uns bons tempos, nem que seja como uma história para contar assim, né? Em outros hotéis que ele foi, né? Entrar como uma brincadeira. Uma vez fizeram uma brincadeira comigo e eu parei o tempo, ou realmente falar, teve um dia que eu parei o tempo e isso foi sensacional. Então, o que eu quero falar para vocês é, galera, trabalha no lúdico das crianças, entra no mundo das crianças, não faça perder o encanto às coisas, né? A sintonia entre a equipe é sensacional, a sintonia entre o grupo que você está trabalhando também é sensacional, como o exemplo que eu dei agora, né? Que eu acabei de falar, quando uma criança está falando, eu sempre costumo deixar todo mundo quieto para todo mundo ouvir o que o amigo está falando, né? Nessa experiência do Gabriel, infelizmente eu não posso proporcionar, por exemplo, o amigo que quer voar, né? Por exemplo, naquele momento eu não consigo fazer isso. Ler mentes eu também não consigo sem combinar com alguém, eu não consigo proporcionar isso. Mas o parar o tempo foi um feeling que eu tive naquele momento que eu conseguiria sim passar essa experiência, né, pro Gabriel no caso, ou pode ser para qualquer criança que você esteja aí fazendo recreação e vá fazer recreação e opte por colocar essa simples atividade que é perguntar para as pessoas qual que é o seu superpoder. Se você tivesse um superpoder, qual seria? Por quê? É um jeito de você já acessar o lúdico, de fazer as crianças pensarem, né, usarem a imaginação. Nossa, qual poder eu teria? E você dá muita risada, porque tem uns poderes assim que você nem imagina que as crianças vão falar e elas acabam falando e é sensacional. Tá bom, galera? Bom, eu vou ficando por aqui com essas histórias. Espero ter agregado vocês para vocês colocarem a mão na consciência e pensarem o quão importante é o lúdico no processo de formação da criança, né? Por quanto tempo ele vai levar um Gabriel, uma Sara, uma Nicole, qualquer criança que você tenha pego, vai levar de experiência da recreação para a vida, vai levar para outros hotéis, vai falar para amigos, vai compartilhar dessa experiência que foi sensacional. Então, pense nisso, proporcione isso, faça com que isso aconteça para as pessoas, para as crianças, não só crianças, né? Eu falo pessoas porque o adulto, eu tenho muitas histórias de adulto e uma outra oportunidade eu quero muito contar para vocês, porque eu sei que, querendo ou não, nós sempre podemos passar, né, uma informação, passar um conhecimento para frente que você, hoje, recreador que está entrando ou que já é da área, possa também utilizar. Eu vou ficando por aqui com essas histórias, espero ter agregado vocês. Aqui embaixo na descrição vai estar o meu contato, o meu Instagram. Eu trabalho também com formação e capacitação de pessoas, dou cursos de recreação para todas as faixas etárias. Adoro ajudar o próximo, então se você tiver alguma dúvida, se você gostou dessa história, deixa aqui embaixo também para a gente saber, porque é muito importante o feedback de vocês. Atualmente, eu sou proprietário da Hora do Lazer Festas, também já deixo aí, quem precisar,
Quem quiser perguntar, quem quiser tirar dúvida, também vai estar aqui embaixo nos comentários o Instagram da Hora do Lazer e vai estar o Instagram do Tio Woody também. Tá bom, galera? Então, espero aí ter ajudado vocês com essas duas pequenas histórias de experiências e espero ter agregado no conhecimento de todos vocês, tá bom? Tio Woody vai ficando por aqui. Agradecimento para vocês. Espero que tenha agregado realmente essas histórias e que possam usar aí nos seus futuros trabalhos, tá bom? Forte abraço, forte beijo para vocês. Até mais. Fui!